Pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso 10º encontro e como passa rápido. E o tema de hoje, como todo mundo que está acompanhando já sabe, é o devido processo legal de demissão, né? O procedimento administrativo. Então, no tema de hoje, a gente vai abordar algumas questões básicas vinculadas a esse assunto. Então, a gente sabe que na administração pública atualmente, ainda mais quando a gente fala na esfera municipal e na esfera estadual, ainda não acontece o devido processo administrativo. Então é muito normal, que não deveria ser, acontecer demissões sem processo legal, acontecer punições sem processo legal. Muitas vezes a administração pública, ela primeiro confere a sanção para depois dar a oportunidade para o servidor público se defender. Ou seja, uma total inversão daquilo que a Constituição Federal assegura como direito fundamental, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa, que estão previstos dentre aqueles direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. Então a gente sabe que, infelizmente, isso ainda não é realidade e que muitos servidores são vítimas desse abuso da administração, porque não há dos gestores públicos essa visão e esse respeito ao direito fundamental que é o devido processo legal. Então vamos abordar nosso assunto, começando primeiramente colocando para vocês como e por que o processo administrativo deve ser iniciado. O servidor público, esteja ele em estágio probatório ou esteja ele já estável após aqueles 3 anos de avaliação em que foi conferida a estabilidade àquele servidor, se ele comete uma falta grave ou alguma outra falta que está descrita dentre aquelas que estão no regime jurídico único de vocês, lógico que aquela falta grave ela vai corresponder a uma sanção que também deve estar prevista em lei. Conforme a falta praticada pelo servidor público, de forma proporcional e razoável, deverá ser a sanção aplicada. Isso é um princípio basilar, né? Isso daí não tem muito que a gente explicar. Por quê? Porque não é razoável nem proporcional o servidor que faltou um dia de trabalho ser punido com demissão. Lógico que não. Lógico que o mais razoável é que esse servidor que faltou um dia receba um dia de desconto do seu salário. Mas dentro das sanções que são aplicadas, muitas vezes os vícios não começam só pela sanção escolhida. Começam pelo próprio processo administrativo, que é tangido de uma forma totalmente ilegal. Se não, vejamos, um servidor público, quando comete uma falta grave, seja ela qual for, a primeira coisa que deve acontecer é a apuração e o direito do servidor público de se manifestar. Então, por mais patente que seja aquela falta grave, por mais que as provas sejam contundentes, o servidor público ele tem direito de se manifestar e de se justificar e falar por que ou não cometeu aquela falta grave. Então, isso significa dizer que no momento em que a administração aplica uma pena antes de iniciar o direito de defesa do servidor, nós já temos a primeira violação do devido processo legal. Então, se você é servidor e teve aplicado uma pena de suspensão, onde o seu salário foi cortado antes de qualquer apuração, pode ter certeza que esse desconto é ilegal e deve ser anulado por mandado de segurança, se estiver dentro do prazo de 120 dias, que é um prazo decadencial, ou via ação ordinária, que tem um prazo de 5 anos. O importante é salientar que, se a punição vier antes da apuração, seja ela qual for, nesse caso do exemplo, ela é nula de pleno direito. E mesmo assim, quando há essa falta, deve ser aberto o processo administrativo. Nós detectamos que é o primeiro vício, ou seja, um vício antes do processo, quando a punição é praticada antes do processo. Essa é a primeira ilegalidade. Eu falei aqui no exemplo de suspensão, mas o servidor poderia ter sido demitido. Vamos supor que o servidor praticou uma suposta falta grave e foi
demitido, sem nenhum processo administrativo. Lógico que esse servidor, se ele entrar com a reintegração, ele vai ter direito não só a voltar para o cargo, como também receber todas as parcelas de salário dos períodos que ele ficou sem trabalhar. A mesma coisa na história da suspensão, sem pagamento de salário. Ele vai ter direito de receber aquele salário que foi indevidamente descontado. Então, esse primeiro vício, ele é apenas o vício inicial de tantos outros vícios que ocorrem. Então, como um vício inicial, a gente pode citar esse, que já foi citado, que é anterior ao processo administrativo. Quando começa o processo administrativo, o leque de vícios é bem maior do que esses vícios iniciais. Primeiro, é na própria comissão que é formada para avaliar e para fazer um relatório de todo o fato que vai ser apurado. Diferente, pessoal, do processo judicial, a instância administrativa, ela não julga. A comissão, ela não julga, ela apura. Por quê? O que a comissão faz? Ela vai apurar, vai ouvir as testemunhas de defesa ou de acusação, também vai ouvir pessoas que estão acusando aquele servidor da falta grave, o servidor vai ser ouvido, ao final vai ser feito um relatório, e esse relatório, via de regra, ele é remetido para o chefe do executivo para que ele decida qual será a sanção que vai ser aplicada. Geralmente, após ser feito esse relatório, a procuradoria, que é formada pelos advogados da prefeitura, emitem um parecer. Claro que esse parecer, ele não é um parecer vinculativo, mas é um parecer que serve para dar um embasamento maior para o gestor público escolher e aplicar a sanção mais correta àquela falta grave praticada. Pois bem, como eu falava, a comissão, quando vai ser formada, mesmo não sendo uma comissão que vai julgar, é uma comissão que vai apurar, essa comissão ela tem que ter uma imparcialidade. No processo penal, nós temos dois institutos, um chamado de suspeição e outro chamado de impedimento. A suspeição ocorre no processo penal quando o fato fora do processo torna aquela pessoa responsável pela apuração parcial. Então ela é suspeita. Se há algo fora do processo que a torna parcial, ela é uma pessoa suspeita. Se o fato é de algo relacionado ao processo, a gente diz que essa pessoa ela é impedida. Então, seja suspeita, seja impedida, nesse caso, caracterizando uma dessas duas situações, aí você vai ter a parcialidade de quem está à frente da apuração. Na comissão não pode existir parcialidade, ou seja, nenhuma pessoa impedida e nenhuma pessoa suspeita podem compor a comissão. E a gente pode dizer um exemplo fácil aqui de uma comissão que é suspeita. Por exemplo, quando a comissão é formada por pessoas que têm cargos comissionados e exercem uma função em que recebem uma gratificação do gestor público, é lógico que essas pessoas, como são exoneráveis ad nutum, elas não são pessoas parciais. Geralmente essas pessoas que têm cargo comissionado, o critério utilizado para que elas tenham esse cargo é um critério político. Então vamos supor que o servidor às vezes está respondendo a um procedimento por perseguição política. É lógico que se ele tiver uma comissão formada por pessoas indicadas pelo político que está perseguindo, é fácil concluir que essa comissão vai fazer de um tudo para apurar o fato da forma que mais prejudique o servidor. Logo, uma comissão formada por pessoas que têm cargos comissionados, ela é uma comissão que é suspeita, ou seja, é uma questão que está fora do processo, ela tem um cargo comissionado, porém, como ela é parcial, ela não tem o atributo necessário para estar nessa comissão, que lhe daria uma presunção de imparcialidade. Agora, vamos supor que se descubra depois que a pessoa que está formando essa comissão tem interesse que o servidor público seja demitido. Nesse caso, como ela tem interesse no processo, aí esse membro da comissão estaria na situação de impedido, porque tem relação justamente com aquele processo que vai ser apurado. Tanto na suspeição como no impedimento, esses dois fatores tornam qualquer membro inapto para fazer parte de uma comissão que vai apurar
um processo administrativo. Então, vamos supor que você não seja punido previamente e seja aberto um processo. Se vocês detectarem que nessa comissão que vai apurar o fato, existem pessoas suspeitas ou impedidas da forma que eu coloquei aqui, então nós já temos um segundo vício dentro do processo administrativo. Ou seja, essa comissão ela é nula de pleno direito e qualquer ato praticado por essa comissão, seja ele qual for, também será considerado nulo. Aí existe um termo em latim que a gente usa no direito, que é a nulidade com efeito ex tunc. O que é a nulidade com efeito ex tunc? É que vai retroagir, ou seja, se você já estava no final do processo e aquela comissão é considerada inapta e o processo é nulo, todos os atos anteriores que foram praticados também serão considerados nulos e aí esse processo ele vai voltar para o seu reinício. Tanto é que é importante citar para vocês uma decisão que vai ajudar vocês a entender que pessoas nessa condição não podem compor a comissão. Vamos ler aqui, pessoal, uma decisão do TJ de São Paulo, apelação 00231 402 120 118 260 344. Eu não vou ler a emenda inteira porque é grande, mas diz o seguinte: nulidade de procedimento administrativo em razão de composição da comissão processante por servidor ocupante de cargo comissionado. Inadmissibilidade. Outra decisão do TJ de Santa Catarina, no processo 229126, nós temos aqui a presidência ocupada por servidor ocupante de cargo comissionado, subordinada à autoridade de quem determinou a instauração do processo administrativo disciplinar, acrescido do fato de os demais componentes ocuparem cargo em nível inferior ao do servidor processado, coloca em dúvida a isenção da comissão processante. E essa decisão ela tem a intenção de resguardar um princípio corolário da administração pública, que é o princípio da impessoalidade, que está previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Para quem não sabe, nós temos 5 princípios mestres que a administração pública deve se embasar e jamais deve ignorá-los. É o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Logo, uma comissão formada por pessoas que são parciais, você estaria aí violando o princípio da impessoalidade. E esse é o segundo vício, é um vício também de origem, porque a comissão está sendo instaurada, e se você foi demitido e essa comissão era formada por cargos comissionados, ou como vimos na decisão, por pessoas que têm um nível de qualificação inferior ao servidor que está respondendo ao processo, você pode entrar com a ação que esse processo vai ser considerado nulo, justamente porque essa comissão ela é inapta para fazer a apuração de todos os fatos. Superada a questão da formação da comissão, aí nós vamos ter uma questão que também é muito importante, que é uma questão procedimental. Antes de falar um pouquinho da parte procedimental, é preciso diferenciar o processo no âmbito civil ou penal, que acontece junto ao Poder Judiciário, e o processo que corre junto ao Poder Executivo, que seria na esfera administrativa. Enquanto na Justiça, no Poder Judiciário, existe um princípio da formalidade, há um formalismo exacerbado, até porque ali você muitas vezes está lidando com direitos indisponíveis. No processo administrativo, esse formalismo ele não é tão rígido. Então, claro, existem algumas situações que no processo da justiça poderiam ser declaradas nulas, mas que no processo administrativo, como essa formalidade não é excessiva, elas podem ser desconsideradas sem que isso seja interpretada como uma nulidade. Porém, mesmo vigendo no processo administrativo o princípio da informalidade, existem alguns procedimentos que devem ser observados. Por exemplo, é inaceitável que no processo administrativo o acusado não tenha a oportunidade de participar da oitiva de todas as testemunhas. Então, todas as testemunhas de acusação que vão ser ouvidas, ou pessoas que acusam, a pessoa acusada, o servidor acusado, ele tem direito de participar dessa oitiva.
ele tem que ser previamente notificado, ele tem que comparecer e após as devidas perguntas que serão formuladas pela comissão, é lógico que esse servidor deve ter resguardado o seu direito de participar e também inquirir essas testemunhas ou essas pessoas. Até porque, dependendo da testemunha dessas pessoas, o servidor público acusado ele pode impugnar. Então, assim, se ele não é notificado, se ele não participa, e se essas testemunhas são ouvidas sem que o servidor acusado participe, você aí também tem a violação do devido processo legal, porque existe um princípio que é o de paridade de armas, que diz o seguinte: as mesmas armas utilizadas pela acusação devem ser disponibilizadas para a defesa. Então, nessa situação, se o acusado não pode perguntar para as testemunhas e a suposta acusação pode, você está tendo uma violação porque a acusação está tendo mais armas do que a defesa. E tanto a acusação como a defesa devem ser tratadas de formas iguais. Então, se a acusação tem direito de perguntar, de inquirir as testemunhas, a defesa também tem. Então, se o procedimento é feito sem que o servidor acusado tenha o direito de participar de todas as oitivas e de todas as inquirições fazendo perguntas, isso também é uma nulidade dentro do processo administrativo. Tanto é que existem decisões jurisprudenciais que consideram o processo administrativo ilegal, justamente porque o servidor público acusado não teve a oportunidade de participar dessas inquirições. Eu vou ler aqui para vocês uma decisão do TRT 2, da 2ª Região, RO 4935-920-125020071, que diz o seguinte: prova testemunhal versus prova documental. Um depoimento testemunhal isolado e flagrantemente tendente à parte do convidor não pode infirmar toda prova documental anexada. Isso aqui diz respeito justamente porque o servidor acusado não teve a oportunidade de impugnar a testemunha. E uma testemunha interessada acabou dizendo aquilo que o gestor público queria, porque a intenção inicial do gestor era punir o servidor, e como o servidor não pôde impugnar essa testemunha e não pôde participar dessa oitiva, o tribunal aqui julgou ilegal o procedimento. Outra decisão do STJ, essa aqui eu vou deixar mais para frente. É do TJ Bahia, perdão. Recurso 000-435-974-200-980-50-256. Aqui ele diz o seguinte: na hipótese, a impetrante alegou a inversão do procedimento instrutório, sendo que as testemunhas de acusação foram ouvidas após as testemunhas de defesa, gerando um cesseamento de defesa, visto que não foi oportunizado manifestação antes da apresentação do relatório final, o que gerou a imposição de pena de exoneração do servidor público. Impedir que o processado acompanhe todos os atos resulta em cesseamento de defesa, uma vez que não permitiu que a impetrante, no caso a servidora, na instrução, pudesse exercitar o direito de inquirir as testemunhas e até mesmo impugná-las. Outra decisão também, aqui do TJ de Santa Catarina, MS 201.00-774371, diz o seguinte: ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa a inquirição de testemunhas de acusação sem a presença do indiciado. Então vocês podem ver que não há dúvidas de que o servidor acusado tem o direito de participar da oitiva de todos aqueles que de algum modo vão servir como fato para aquele relatório que está sendo apurado pela comissão processante. Tudo isso, pessoal, em nome do contraditório e da ampla defesa previsto no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, esse é um terceiro vício. Se no seu processo você não participou de nenhum ato de oitiva de testemunhas ou de qualquer pessoa que prestou algum depoimento, então você tem um embasamento também para entrar com um pedido de nulidade. Uma quarta nulidade, que inclusive foi colocada aqui na leitura que eu fiz dessa mesma decisão, diz respeito à inversão do procedimento. Ou seja,
não é normal que a acusação seja ouvida primeiro do que a defesa. A defesa ela tem que se manifestar por último. Então, o lógico e coerente é que a acusação seja instruída para que em seguida a defesa possa se posicionar. Até porque muitas vezes o acusado nem sabe qual é a acusação. Muitas vezes a acusação ela é genérica e ela só vai ser realmente descoberta durante o processo administrativo. Como é que a acusação vai falar primeiro, no início do processo, muitas vezes sem saber nem qual é a acusação específica que ela está respondendo? Então, por uma questão de lógica procedimental, a acusação deve se posicionar primeiro e a defesa depois. Tanto é que naquela mesma decisão que eu li, que garante o direito ao acusado de participar das inquirições, lá também considerou o processo nulo porque houve uma inversão do procedimento. Ou seja, a acusação foi ouvida primeiro do que a defesa e esse daí seria uma quarta situação de nulidade. Tem outra quinta situação de nulidade que a gente pode citar para vocês aqui, que é aquela em que o contraditório ele só é analisado no âmbito formal. Para quem não sabe, o contraditório ele tem duas vertentes. Uma de âmbito formal e outra de âmbito material ou substancial. Fried, qual é a diferença desses dois tipos de contraditório? Simples. O formal é aquele do devido processo, ou seja, o processo deve ser instruído, a comissão deve ser imparcial, deve ser dada a oportunidade da defesa se manifestar em todos os atos, enfim, é toda a formalidade que permeia o processo administrativo. Já o contraditório material ou substancial diz respeito ao direito de convencer. Como assim, Fried? Ora, um processo administrativo, pessoal, ele não pode ser aberto apenas para formalizar que ele existiu, para no final demitir. A gente sabe que muitos gestores públicos, eles só fazem o processo para dizer que fizeram, já com a decisão pronta, para na hora que o processo chega lá, eles demitirem. Processo administrativo, em que a decisão final já está pronta e só serve como meio formal de dizer que fez algum processo, para falar depois em um futuro processo judicial que garantiu o devido processo legal, é nulo de pleno direito. Ou seja, se o servidor público tem elementos suficientes para convencer de que aquela falta não foi cometida por ele, vamos supor que o servidor público está respondendo um processo administrativo acusado de ter faltado 30 dias seguidos, e ele junta um documento provando que entregou um atestado médico para a administração e que por erro da administração não foi feito o afastamento desse servidor. Ora, o servidor ele mostrou, ele provou que não cometeu a falta grave. Então, se ele provou documentalmente e através dos fatos que não causou e não praticou aquela falta, é lógico que aquela comissão não vai poder criar um relatório e o gestor público punir dizendo, não, independente do seu argumento, você vai ser demitido. Então, esse poder de convencimento é que forma o contraditório na sua instância material. Então, não adianta o processo administrativo existir por existir. Se o servidor público tiver elementos para convencer, tanto o poder executivo, na figura do seu gestor, como a comissão, vão ter que ser coerentes e preparar um relatório de apuração que releve os argumentos do acusado. Porque se o processo administrativo não releva, então o contraditório não está sendo garantido na sua plenitude. Tanto é que nós temos aqui outra decisão, onde diz que, onde nesse caso o servidor público foi punido, mesmo não existindo provas de que foi praticada a falta grave, e aí a gente percebe que nesse processo que foi anulado, a intenção inicial era de demitir, e que o processo só foi feito com a intenção de formalizar. Lógico que o judiciário, analisando o processo, verificou que houve essa violação do poder de convencimento, verificou que não haviam provas suficientes e é lógico que o Poder Judiciário decretou a nulidade desse processo administrativo. Eu vou ler aqui duas partes principais dessa emenda. A primeira diz, ofensa ao contraditório, insuficiência de provas no processo administrativo disciplinar.
É nulo o ato de demissão embasado em provas documentais que não são capazes de demonstrar que o servidor tenha praticado a infração. STJ-MS 11.11.739. Ministra Maria Tereza de Assis Moura. Então aqui o processo foi anulado porque perceberam que, apesar de ter sido atendido o contraditório formal, não foi atendido o contraditório material. Ou seja, o processo foi feito simplesmente para demitir. E quando o processo é feito simplesmente para demitir, aí esse processo também é nulo. Outra nulidade que acontece no decorrer do processo é quando é negado ao servidor público cópias do procedimento para que ele possa se defender ou acesso a qualquer documentos que tenham sido juntados no processo. É importante que o servidor, sempre que requerer algum documento em audiência administrativa, caso haja uma negativa de cópia, que o servidor insista e peça para que conste em ata que aquele documento foi solicitado e não foi autorizado a sua cópia. Porque no futuro você vai poder utilizar a ata dessa audiência para anular o processo administrativo. Então tudo que você pedir em audiência administrativa que for negado, deve ficar consignado em ata. Caso a comissão seja tão truculenta ao ponto de dizer que não vai escrever, não vai consignar, aí você pega seu celular, liga, a partir do momento que ele estiver gravando, você diz, olha, estou gravando e mais uma vez eu vou pedir a cópia. E aí você pode utilizar essa gravação, porque você está avisando previamente, e aí vai ficar consignado na sua gravação, para você provar em juízo, de que, além de não darem as cópias que você tem direito de ter acesso, ainda foi negado o direito de consignar em ata o seu pedido. Então aí nós teríamos duas nulidades em uma, que seria mais uma capaz de tornar esse processo administrativo nulo de pleno direito. Deixa eu ver aqui se há alguma outra decisão interessante para colocar para vocês. Deixa eu ver. Temos. Como eu falei, bem, falamos de uma nulidade no início, falamos aí de 4 nulidades no decorrer, falamos da comissão, falamos da instrução, e também há nulidades na finalização e na aplicação da sanção do processo. Então, como eu falei no início, na hora de aplicar uma sanção, essa sanção deve ser proporcional e deve ser razoável à falta que foi cometida. Então, geralmente, o servidor público, quando falta 30 dias seguidos que dá abandono de cargo, aí o servidor, geralmente, ele é penalizado com a demissão. Ou é 30 dias seguidos, ou então, a depender do regime jurídico, 60 ou 90 dias intercalados dentro de um único exercício, que no caso é 1 ano. Outros tipos de falta grave vai depender muito do caso concreto. Então, se o servidor chegou embriagado ao serviço, ele pode ser demitido. Se o servidor público de alguma forma distratou algum cidadão, aí ele pode ser penalizado com a suspensão, com a advertência. Se há caso de insubordinação, o servidor público também pode ser punido com alguma advertência ou alguma suspensão. Mas é claro, dentro de cada falta grave que foi praticada, deve corresponder a uma sanção razoável e proporcional. Se essa sanção é aplicada de forma desproporcional, lógico que essa sanção ela pode ser revista pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, mas dentro do que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade indicam, é claro que se for detectada uma violação a esses dois princípios, não há nenhum problema que o Poder Judiciário intervenha para garantir o equilíbrio dentro daquela relação. Então isso também pode ser controlado judicialmente. Logo que o servidor que faltou um dia é aplicada a pena de demissão, é lógico se ele entrar na justiça pedindo uma reintegração, eu não tenho dúvidas de que essa ação judicial vai ser procedente, justamente porque essa demissão ela não é proporcional à falta grave que foi praticada. Como eu falei no início, muitas vezes essas sanções elas são aplicadas antes mesmo do processo administrativo. E tem uma decisão que vale a pena ler para vocês, que é do TJMA, apelação 046-18-72014, que ela diz o seguinte: suspensão dos vencimentos antes de concluído o processo administrativo, impossibilidade, violação ao devido processo legal, jurisprudência do TJMA, a suspensão do pagamento de seus vencimentos de servidor público antes do término do processo administrativo
momento em que lhe será oportunizado o contraditório em ampla defesa, constitui ato ilegal e abusivo. Então, assim, pessoal, o processo administrativo é uma coisa muito séria, é um processo que deve observar todos esses pormenores, sob pena de ser declarado nulo e sem efeitos. Então, aqui, de forma bem rápida, de forma bem básica, deu para a gente apontar aqui aproximadamente 6 nulidades que podem tornar o processo administrativo nulo, e aí, é claro, garantir ao servidor que foi prejudicado não só a reintegração ou o ressarcimento do salário que foi descontado, como também a nulidade de tudo que foi feito dentro daquele processo. Fora isso, é claro que o servidor que é vítima de um procedimento administrativo, até porque muitas vezes o procedimento é aberto com a única intenção de provocar algum assédio ao servidor ou de perseguir politicamente o servidor, nesse caso, acontecendo esse tipo de situação, o servidor, uma vez conseguindo anular o processo administrativo, ele pode, dependendo do dano que ele sofreu em decorrência daquele processo, ingressar com uma ação de danos morais contra o ente que abriu o processo e também pode entrar com uma ação por assédio moral junto com os danos morais, até porque a prática de perseguição política, utilizando-se do processo administrativo para constranger o servidor, sem dúvida nenhuma, que ela causa não só um dano psicológico para o servidor, mas quase sempre um dano na sua esfera material e financeira. Isso não exclui a possibilidade de ser levada ao Ministério Público a questão e até mesmo ser aberto um procedimento administrativo. Aliás, um procedimento de improbidade administrativa. Para quem não sabe, nós temos a lei número 8.429/92 e se dos casos em que há prática de improbidade administrativa é quando o gestor público descumpre a lei e viola o princípio da legalidade. Ora, não garantir o devido processo legal ou contraditório para a defesa é um atentado ao princípio da legalidade, lógico, também é um ato de improbidade administrativa. Então, deu para vocês perceberem mais ou menos como é que funciona o devido processo legal e o contraditório dentro do processo. Algumas perguntas que geralmente são feitas sobre isso, para a gente aqui encerrar, é no seguinte: se é obrigatória a presença de advogado? Não, não é obrigatória a presença de advogado em procedimento administrativo. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já tem uma súmula vinculante nesse sentido. Então, mesmo que o servidor público seja demitido sem advogado, se não houver nenhum outro tipo de nulidade, esse tipo de situação não enseja nulidade do procedimento administrativo. Lógico que o servidor público, se quiser, pode ser acompanhado por um advogado, mas a falta do advogado em si não torna o processo nulo. O pessoal também pergunta se quem está em estágio probatório se tem direito a um processo administrativo. Lógico, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que não é uma súmula vinculante, mas é uma súmula ordinária, que é a súmula número 21, que diz que o servidor público, mesmo em estágio probatório, ele só pode ser demitido por avaliação de desempenho ou se cometer alguma falta grave. Então, pessoal, diante dessas informações, eu espero que vocês, a partir desse vídeo, tenham uma noção mais ou menos de como é que funciona o processo administrativo. Eu espero que essas informações tenham sido suficientes para que nos processos administrativos que vocês sejam vítimas, vocês possam exigir e exercer o devido processo legal. E aí, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem entrar no canal do YouTube, Frid Alves, F-R-I-D Alves, ou então na nossa página do Facebook, Frid Alves, e mandar a sua pergunta. Eu peço que o pessoal participe, que o pessoal possa curtir e que o pessoal se inscreva no canal para dar essa força para a gente continuar levando informação para vocês. Para quem não sabe, esse é o 10º encontro e ele encerra o nosso primeiro ciclo de apresentações. Nós temos aí outros 9 assuntos que já foram debatidos. Vocês podem ver os nossos vídeos. Vamos dar uma pausa. Sexta-feira que vem nós não teremos apresentação, mas vamos marcar uma data para que a gente possa aqui tirar todas as dúvidas dos servidores. Então, o nosso segundo ciclo a gente ainda vai se planejar quando é que ele vai começar, com novos temas, novos assuntos. Nós não estamos parando, nós só vamos dar uma pausa, porque no início desse projeto havia sido determinado que seriam 10 apresentações,
dos temas mais relevantes dos servidores. Esses 10 temas foram apresentados e agora, diante dessa pausa, você pode olhar todos os vídeos, mandar todas as perguntas, que em um momento posterior nós faremos uma apresentação apenas respondendo as perguntas que nos foram enviadas, ok? Eu desejo a todos um bom final de semana, tudo de bom para vocês e um forte abraço.